Essa experiência de projeção astral que eu tive, eu nem sei como que eu fui parar, né, nesse lugar e tal. Eu só abri os olhos e eu estava lá. E no caso era aqui no terreiro de casa, né? E eu fiquei consciente assim, né, que estava em projeção e tal. Aí eu comecei a pensar em fazer algum amparo, né? Ou seja, ajudar algum espírito, algo assim. E comecei a pensar nos mentores, né? Tipo assim, poxa, como é que eu poderia ser útil agora? Como é que eu poderia ajudar alguém agora? Foi aí que eu não conseguia resposta nenhuma. Sabe, eu lembro até que eu tentei sair voando assim pela rua, mas eu voltei pro mesmo lugar. Aí eu comecei a ficar meio tipo bad. Não sei porque eu comecei a ficar meio triste. Eu falei, poxa, por que tá acontecendo isso? Parece que eu não consigo me conectar, parece que tá difícil, né? Foi aí que eu fui pra rua, assim, atravessei a rua da minha casa de novo. Alguma coisa fez eu atravessar pra rua pra casa. Aí eu sentei assim, meio triste, né, e tal, não entendendo porque que isso tava acontecendo. Foi. Surgiram assim, sabe? Acho que. Primeiro surgiu uma criança parecendo um índio. Aí depois apareceu mais três crianças. E as crianças. Eu tava meio que sentado e elas estavam numa altura maior do que eu. Só que elas tinham uma força muito, muito grande. Inclusive eu senti também a energia delas muito positiva. Só delas tocarem em mim eu conseguia sentir tipo o peso, né? O peso no sentido assim, a força que elas tinham, sabe? Aí elas começaram a falar pra mim assim, uma das crianças começou a falar pra mim assim, calma, eu sei que tá difícil e tal, mas tudo vai passar, tudo vai melhorar, que não sei o que lá e tal. Aí eu fui e falei assim, poxa, mas até às vezes parece tão difícil que eu não consigo fazer amparo, que não sei o que lá e tal. É muito difícil conseguir fazer um amparo. Aí essa criança foi e falou assim, deixa eu te explicar. Você, e falou da minha mãe também, né? Ele falou assim, você e sua mãe recebem bastante energia negativa. Aí eu fiquei, ué, mas não, como assim? Eu não entendi, por que isso? Aí ele foi e falou assim, por conta de coisas que vocês já fizeram. Aí eu não entendi muito bem se ele falou em relação a essa vida ou se falou em relação a vidas passadas, mas eu acho que ele quis dizer em relação a vidas passadas, né? Aí eu lembro até falei, poxa, mas eu faço limpeza. Aí ele olhou assim pra mim e fez tipo uma coisa assim, meio que, né, meio que rindo, né, falando, isso aqui que você fala em relação à limpeza, tipo assim, dizendo que eu não tava fazendo uma limpeza direito, né, e tipo, não era suficiente pra, tipo, tirar tanta energia que é mandada às vezes, né, ou seja, fica muito pesado às vezes. Aí eu fiquei assim, sabe, tentando entender quem que era, da onde isso vinha, né, e tal. Inclusive eu até lembrei que às vezes aparece um espírito que ele é muito denso, tipo, acho que ele é da primeira dimensão, muito, muito denso, a energia dele é muito pesada e ele tem muita raiva de mim. Inclusive, né, vou contar aqui também nesse relato, vou só terminar que esse espírito já jogou um carro em cima de mim, sim, esse espírito tentou me atropelar e ele tava com uma cara de muito ódio. E eu nunca cheguei a pensar que ele era um obsessor. Por quê? Porque ele só aparece de tempos em tempos, assim, ele aparece uma vez no mês, 2 vezes às vezes, é raro ele aparecer. E ele nunca falou nada, ele só me ataca, ele não fala nada, nunca me xingou nem nada do tipo. E aí, nessa experiência com as 4 crianças no caso e tal, eu fiquei assim, sabe, nossa, mas sei lá, eu tô tentando, aí eu comecei a chorar. Sim, eu chorei, cara. Você em projeção astral, você é muito mais sensível do que normalmente você é aqui. Lá você chora muito mais fácil. Eu chorei assim e abracei uma das crianças e ela falou assim, ó, não chora não, meu filho, que não sei o que lá. Sério, a criança parecia que eu tava falando com um adulto. E eu acho que era um herê, alguma coisa assim, que tinha uma energia muito positiva e uma força muito grande. Aí eu lembro que ela ficou tipo assim, me abraçando assim, né, e tal. E depois eu voltei pro corpo. Nessa experiência, eu tava passando. Agora na outra experiência, né? Eu tava passando na rua à noite. Eu lembro que eu olhei pro céu assim e vi tipo um símbolo do olho de Horus, eu não sei porquê. Aí do nada, quando eu olhei pro lado, esse cara veio com o carro e jogou o carro em cima de mim, com muita raiva.
Aí eu comecei a brigar com ele de novo, mais de uma vez eu cheguei a ganhar dele na briga, né? A gente brigou e depois ele foi e fugiu. Então assim, eu não sei se esse obsessor pode ter a ligação, né? Que no caso falou aí pra mim em relação a isso, que tipo, já fizemos coisas e tal, se é nessa vida, se é em outra, mas eu acho muito que não é outra, porque nessa vida aqui não faria muito sentido. Nisso eu não sei nem como, mas a gente continuou brigando no terreiro aqui de casa e era noite. Aí foi, ele desapareceu. E o que aconteceu quando ele desapareceu? Eu saí assim no portão, né? E eu vi um tanto de van estacionada em várias casas, né? Da rua e tal. Eu olhei assim e falei, gente, que é isso? Daí, inconscientemente, um cara meio que se aproximou de mim e eu já fui assim achando que ele ia me atacar. Ele, não, pera, calma. Foi e me entregou um folheto, sabe? Um folheto mesmo. E no folheto tava escrito que eles eram um grupo de pessoas que trabalhavam para ressignificar emoções humanas. Tipo, para mudar, no caso, a forma com que alguém pensava ou sentia sobre tal aspecto. Acreditam nisso? E sim, eles tinham logo e tudo. E vans, várias vans. Tinha um uniforme também. Não faço a mínima ideia do que se tratava isso, né? Nem sei se eles são, no caso, força do lado do bem, né? Não lembro muito bem. Eu não senti nada de negativo vindo do cara que veio falar comigo. Só que assim, era tipo uma coisa assim que eles faziam um trabalho, que eles faziam com que as pessoas mudassem de ideia através das emoções, né? Aí pode ser para algo positivo, provavelmente é algo para positivo, mas vai saber também. Só que eu achei isso incrível. Eu falei, cara, sério, nunca vi uma coisa do tipo. Nunca vi. Sabe? Tipo, como se fosse uma empresa mesmo trabalhando do outro lado. Uma equipe, né?